Aqui presente, graça e paz, graça eterna a todos os irmãos aqui pelo YouTube, sejam todos bem-vindos. Você que ainda não é inscrito, aproveita, se inscreva aí e ative o sininho para as notificações, tá bom? Quem não me conhece, eu sou o teu irmão em Cristo, Elcio, falo aqui da Bahia, estamos aqui em Lauro de Freitas. Quer fazer parte da nossa reunião presencial? Ela acontece aos domingos, 9 da manhã, aqui no bairro da Itinga, na rua Santa Cecília, ao lado da DL Material de Construção, tá bom? Você não vem à igreja, nós somos a Igreja de Cristo, nos reunimos aqui em um espaço. E esse é o tema, queridos. Vamos crescer nesse entendimento. O perfeccionismo da graça de Deus. Que é uma pessoa perfeccionista, né? Eu sou um pouco perfeccionista. Sabe, eu não consigo passar na sala de casa e ver o quadro um pouco torto, que eu já estou lá. Eu sou meio chato. Eu não gosto de ver a meia fora do sapato, ou fora do lugar. Então eu fico separando ali as coisas, sabe? Às vezes eu estou sozinho em casa, eu passo o olho assim, detalhes, coisas bobas, mas eu me incomodo, é uma coisa minha. Eu vejo o vidro do armário da cozinha aberto. Não é porque não deixa aberto, é que eu não gosto, eu vou lá e fecho. Então o perfeccionismo é isso, né? E a graça de Deus, ela é perfeccionista. Abençoado. A graça de Deus, ela é perfeccionista. O que significa isso, irmãos? Vamos traduzir melhor aqui, O que é perfeccionismo? O perfeccionismo é considerado um traço da personalidade que compreenda a busca constante pela perfeição, desde o trabalho até as ações, estabelecendo padrões elevados para qualquer atividade ou prática do dia a dia. Então, isso é o perfeccionismo, né? É a definição do que é perfeccionista. É procurar a perfeição. Os filhos de Deus, abençoado, os filhos de Deus procuram isso. Você sabia? Principalmente os filhos de Deus que conhecem a palavra de Deus. Procura a perfeição. Tudo bem, eu não sou perfeito na minha humanidade. Nós não somos perfeitos. Na nossa natureza humana, não existe o ser humano perfeito. Sabe, não existe esse padrão de perfeição humana. Alguém pode dizer assim, mas eu sou tão lindo, eu sou perfeito. Não, quando você se bater com outro mais bonito que você vai dizer, não, perfeito é ele. Então não existe ninguém muito lindo e também não existe ninguém muito feio. Existem pessoas diferentes. E todo mundo tem a sua beleza. Todo mundo tem essa parte, né, de perfeição em si. Então, abençoados, como eu falava sobre essa questão de organizar as coisas, a graça de Deus, ela é perfeccionista em nossas vidas. Porque quando você estava no sistema religioso, a religião te ensinou a ser perfeccionista, embora você nem soubesse o que era isso. Por quê? Porque o pastor, ele dizia assim, irmãos, campanha de Daniel, jejum de Daniel, quantos dias? Quem sabe? Você já fez, você sabe. 21 dias de jejum de Daniel. Então, a religião, ela trazia isso para nós. Olha, não, irmão, eu não. E aqueles mais extremos, né? Os extremistas, né? Eu não posso quebrar porque eu estou na campanha do jejum de Daniel. Eu preciso fazer os 21 dias. Eu não posso quebrar esse voto. E se ele fizesse 20 dias... Na mente dele já estava, não vai receber. Ele dizia que era o diabo, né? Não vai receber, porque não fez os 21 dias, só fez 20. Então a religião ensinava isso. A você ser perfeccionista com aquilo que não fazia sentido. Você está na campanha da muralha, eu já participei disso. Tem que dar 7 voltas para derrubar a muralha de Jericó.
E você rodava 5, 6, mas tinha que ir na 7ª. E quando os pastores viam que você não foi na 7ª, é por isso que as muralhas não caem da sua vida. E aí você ficava, e agora? A gente não entendia isso, abençoado. Porque a gente era perfeccionista, nós éramos perfeccionistas nas coisas religiosas, sabe? Eu vou chegar no culto esse horário, porque é esse horário que começa o culto. Então era, sabe? Olha, tal dia vai ter campanha e oração de imposição de mãos. Eu preciso estar lá, eu não posso perder por nada. Mas isso não é evangelho, isso não tem nada a ver com Deus. Então, o perfeccionismo é isso, é um traço da personalidade que compreende a busca constante pela perfeição. E nós achávamos que estávamos buscando de fato a perfeição. Mas ninguém encontra a perfeição de religião, irmão. A perfeição nós vamos encontrar na graça de Deus, no eterno, no Criador. Amém? Olha lá. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser o quê? Perfeito. Viu aí? Então Deus é perfeccionista, Deus gosta de perfeição. Então um Deus perfeito, Ele quer também que seus filhos sejam perfeitos. Lembra que Pedro disse: sede pois santo, como é santo o vosso Deus. Porque Deus é santo, Ele quer que os seus filhos andem e sejam santos na sua maneira de viver também. Amém, abençoados? Por quê? Porque a graça de Deus, ela é perfeccionista. Ela traz em nós essa perfeição. O próprio Pedro disse: crescei na graça e no conhecimento. Ou seja, para alcançar uma perfeição. O povo que errava, Deus falou por boca de Oséias: o meu povo é destruído por falta do conhecimento. Jesus de Nazaré também vinha dizendo: errais não conhecendo as Escrituras, e conhecereis a verdade vai libertar vocês. Ou seja, tudo que Deus faz é levando os seus filhos, o seu povo, ao entendimento perfeito, para que sejamos perfeitos como Ele é perfeito. Não é se igualar a Deus, que ninguém vai ser igual a Ele, mas é ter a sua imagem e a sua semelhança, nesse sentido de parecer com Ele. Deus quer que sejamos parecidos com Ele, não é você ser igual a Ele, é ser parecido com Ele nessas ações ou na sua vida, procurando essa perfeição. Pedro, no momento de carnalidade, no momento que ele negou Jesus ali por 3 vezes, e aí as pessoas diziam assim: você é um deles, você é um deles. Pedro, não, porque Pedro começou a blasfemar. Você é um deles porque a sua palavra te condena, a sua forma de falar. Mas Pedro estourou. Mas ali não era Pedro, era a carne de Pedro ativada. Mas naturalmente Pedro refletia algo que não era daquele povo. Pedro refletia algo de Deus. E aqueles servos que estavam ali, aquelas pessoas que estavam ali: você é um deles, a tua fala te condena. Então, por mais que Pedro tentasse se esconder ou deixasse que a carne sobressaísse, havia uma identidade em Pedro de perfeição. Quando Jesus perguntou: quem diz ser o filho do homem? Pedro disse: tu és o Cristo, tu és o filho do Deus vivo. Jesus disse: não foi carne e sangue que te revelou. Olha, Pedro já começava a entender. É claro que logo depois Pedro deixa a carne ativada. De maneira nenhuma vai te suceder isso. Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Isso aí já não é perfeição, já é a carne que não compreende as coisas de Deus. E eu quero que você compreenda, porque eu quero que você seja perfeito. Mas Pedro por um momento falhou. Jesus disse: isso é Satanás, isso é oposição, isso é carne. Compreende as coisas do homem, mas não compreende as coisas de Deus. Então Deus disse para Abrão, ainda Abrão, né? Depois se torna Abraão:
Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Ah, em detalhe, Deus apareceu para ele depois de 99 anos. Depois de 99 anos. Abraão, depois de 99 anos, ele tem um encontro com o Pai. E ele se torna um exemplo na fé, a ponto de ser chamado o pai da fé para os judeus. Muitas pessoas desprezam a graça de Deus, porque já se julgam conhecer, já se julgam ser sábios e se tornam loucos por desprezar, por achar que por assistir 2, 3 mensagens já está na graça. Uma coisa é você estar fora do sistema, outra coisa é você estar vivendo a graça, é outra coisa. Uma coisa é Deus ter te tirado do sistema porque abriu os olhos, e outra coisa é você dizer que está vivendo a graça. Abraão foi chamado para viver Deus. Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Então o Evangelho, a palavra de Deus, que aqui ainda não era a graça de Deus, mas era a palavra de Deus direcionada a Abraão, era para que Abraão se tornasse e andasse perfeitamente diante de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 48, disse Jesus: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sede perfeitos. Jesus de Nazaré chamando os discípulos a uma responsabilidade, irmão. A graça de Deus, irmãos, nos chama a uma responsabilidade, não com pastor, com líder, com instituição religiosa. Não, a graça de Deus nos chama a uma responsabilidade com Deus, para com Deus. Ser perfeito e andar perfeito nele. Mas como eu falei, muitas pessoas ignoram isso. É ser perfeito e andar perfeito nele. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ah, irmão, mas você estava falando lá em Gênesis, agora está falando em Mateus. O que isso tem a ver comigo? Ué, e não somos justamente nós que ministramos a graça, que pregamos e falamos que somos e estamos perfeitos nele? Mas uma coisa, abençoado, é abrirmos a boca e dizer: não, nele eu estou perfeito. Uma coisa, abençoado, é declararmos: não, eu sou perfeito nele. Não é o que foi que nós cantamos aqui. Nós cantamos perfeição, estamos abençoados, reinando em vida, o amor de Deus em nós, nada nos separa do amor de Deus, somos casa de Deus, morada do Espírito. Que coisa maravilhosa, estamos perfeitos nele. Outra coisa é se comportar como tais. Falar que é perfeito, eu leio um versículo e tomo para mim. Estou perfeito, sou abençoado, sou salvo. Agora, outra coisa é um esforço seu para se abdicar de várias situações, abrir mão de várias situações, sabe, das suas próprias vontades, para de fato viver e desfrutar dessa perfeição. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Salmos, capítulo 18, versículo 30. O caminho de Deus é o quê? Perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Ah, porque eu me decepcionei, eu me frustrei com aquele pastor, aquela religião. Tem gente que tem uma aversão a Deus. Por quê? Porque as suas experiências religiosas foram frustrantes, decepcionantes. Tem gente, meus amados, que não quer saber de negócio de igreja. E nesse ponto até está certo. Porque a igreja para ele reflete esse sistema podre aí.
Mas tem pessoas que não querem conhecer Deus pela palavra, a perfeição de Deus, porque muitas pessoas que saíram feridas do sistema religioso foram usadas, abusadas, destruídas, como nós fomos, mas nós não deixamos isso subir para a nossa mente. São pessoas que, por não conhecer a Deus, se decepcionaram com Deus, analisando Deus de acordo com aquilo que passavam para eles. E como era que passavam Deus para ele? Que o Deus era um Deus que você não desse 10% na igreja, ele vinha te pegar, te dar uma coça e te jogar no inferno. Que se você era de Deus, mas se você não comesse um pedacinho de pão, não tinha comunhão com Deus. Você era de Deus, mas se você não recebesse a oração profética do pastor, você não ia ser abençoado. Então olha o tipo de Deus, olha o modelo de Deus que passaram para as pessoas, para mim e para você. Que perfeição é esse? Que Deus é esse que se pregam por aí, que necessita da tua casa, da tua geladeira, do teu 13º no altar? Que Deus perfeito é esse? Olha o que a palavra de Deus diz. O caminho de Deus é perfeito, mas a religião prega um Deus imperfeito, defeituoso, um Deus manco, um Deus que precisa de esmolas, sabia? Porque tem gente na religião que não trabalha, não tem como dar o dízimo, o pastor diz, vai vender geladinho, sacolé, picolé, vai vender manga, mas você tem que trazer o de Deus, porque Deus é muito pobre e você tem que dar alguma coisa para ele. Que Deus é esse, irmão, que a religião prega? Um Deus pequeno, um Deus fraco, um Deus que eles dizem, não, Deus está aqui, seja bem-vindo à casa de Deus. Não, irmão, que Deus é esse? Que Deus é esse? Esse não é o Deus que o Evangelho perfeito nos apresenta, que Ele é perfeito. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. A palavra de Deus só é escudo para quem de fato confia nele. Mas quem não confia, quem não acredita, o que é a palavra de Deus para quem não acredita? Algumas pessoas chegam no canal aí no YouTube, o que é que o irmão acha daquele irmão que pregava a graça e agora se diz ateu? Eu digo, eu acho que você está se equivocando, até chamando ele de irmão. Ué, se ele não crê mais em Deus, por que eu vou chamar ele de irmão? Eu falei, não acho nada, ele não crê. Se não confia, não faz sentido você ficar debatendo, e não faz menos sentido ainda essas pessoas que dizem que não acreditam, que não confia, ficar com a Bíblia na mão tentando provar a inexistência dele. Quem perde tempo com essas pessoas é porque não tem uma pia de prato para lavar ou não tem nada para fazer. Eu sou muito ocupado, meu irmão, então não tenho tempo para ficar debatendo a minha fé com gente que não tem fé, que diz que não crê, que diz que é ateu. Aí teve um aqui que disse que era pastora, chegou aqui do Rio de Janeiro, eu sou pastora, e porque o quê? Tocou aqui, eu sou pastora, e bababá, e bebê, e prega, e vai, e vem, e volta, e aquela coisa toda. E discutiu aqui com algumas pessoas, porque ninguém chamava ela de pastora, e ela queria ser chamada de pastora. Hoje está por aí dizendo que é ateu, que é ateia, à toa. Eu sou ateu! Aí uma irmã me liga e disse, olha, fulana chegou lá no tal do Bonfim, na praça lá do Bonfim, o povo lá fazendo lá, aquelas coisas do Bonfim. Ela chegou no meio de todo mundo lá ela é ateu, lá ela é ateu. Tá biruda. Os irmãos sabem o que eu estou falando. E aí? Agora tá falando mal de mim, do irmão que prega graça. Não, irmão. Essas pessoas são dignas de confiança? O outro ligava para mim, irmão, o que é que esse texto quer dizer? Eu estou pregando a graça e bebê. Toma, irmão. Quer informação aí? Toma estudo aí, irmão. Pregue mesmo. Estamos juntos, meu irmão. Hoje é ateu. E o povo fica, irmão, se você não crê também, não confia, pode seguir essas pessoas. Mas eu não vou ficar preso a isso. Nós estamos presos a Cristo, e a sua palavra é um escudo para as nossas vidas, nós que confiamos. Amém? Romanos capítulo 12, versículo 2. E não sede conformados com este mundo. Isso aí é o mundo, né? Essas coisas, essas filosofias,
essa inconstância, que uma hora é, que uma hora não é, uma hora vai, outra hora não vai. Isso é mundo, essas coisas da vida, né? E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe por que essas pessoas desistem da caminhada? Porque não tem uma renovação no entendimento e naturalmente não experimentam a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu, como já experimentei a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, eu não consigo, falo por mim, irmão Elcio, eu não consigo viver sem a vontade de Deus na minha vida, que é boa, perfeita e agradável. Então isso é uma perfeição de Deus em nós. Ah, mas eu não concordo. Tá. Ah, mas eu não vivi. Tá. Mas nós estamos vivendo, nós que cremos, amém? O problema é que a carne, né, irmão, a natureza humana na mente dessas pessoas trabalha contra, porque ela é oposta à vontade de Deus. Trabalha contra, mostrando fraqueza, mostrando incapacidade, debilidades. Então você olha para as suas fraquezas, olha para o Deus que é perfeito e diz assim: não, ele não pode ser perfeito. Olha como eu estou. Eu pedi, ele não me deu. Eu fui, a porta não se abriu. Ah, irmão. Não é assim, abençoado. É como falávamos ontem. Não é porque você orou e Deus ficou na obrigação de te dar. Paulo orou 3 vezes e Deus não deu. Mas Paulo disse: obrigado, porque eu me glorio nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder daquele que é perfeito. Não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um Deus perfeito, que o seu caminho é perfeito, que tem vontade perfeita na vida daqueles que estão sendo aperfeiçoados. Irmão Elcio, eu estou sendo aperfeiçoado ou eu sou perfeito? Você é perfeito no teu espírito. Você está sendo aperfeiçoado no teu entendimento. Amém? Todos os filhos de Deus, independente da religião que eles praticam, eles são perfeitos no espírito. Mas eles não são aperfeiçoados porque eles não conhecem a Deus. Por quê? Porque quando eles querem barganhar com Deus, achando que eles vão comprar Deus com dinheiro. Ah, eu vou pagar para Deus. Deus não quer seu dinheiro. Isso não é ser aperfeiçoado. Ah, eu vou buscar Deus no monte. Deus não está no monte. Isso não é ser aperfeiçoado. Ah, irmão, aí não tem óleo não para derramar na minha cabeça? Ué, vai fritar acarajé? Olha lá, Efésios capítulo 4. Serei breve hoje. Está chovendo, né? Efésios capítulo 4, versículo 12. Diz assim: querendo o quê? Olha lá. O aperfeiçoamento dos incrédulos, dos ateus. Não, Deus não está querendo o aperfeiçoamento dos incrédulos. Ah, porque agora eu não creio. Problema, Deus não quer seu aperfeiçoamento. Deus quer o aperfeiçoamento dos santos. Porque um Deus que é perfeito, Ele quer aperfeiçoar. E a graça de Deus, ela é perfeccionista, nesse sentido de colocar cada coisa no seu devido lugar. A graça de Deus, ela vai nos direcionando. O Espírito vai ministrando. É aqui, é assim. Sabe? Lembra que eu falei daquele quadro que estava torto na parede? Deus vem, a palavra vem, nos conserta, nos modela. Ah, você vê da religião toda assim, ó. Aliás, não vê da religião assim, não. Vê da religião assim, ó. Cheio de, como diz o sistema, cheio de demônio. Vê da religião todo torto. Aí a graça de Deus vem, ó. Deixa essa coisa pra lá. Isso é sistema. Mas você vê da religião todo torto. Ah, porque isso, porque aquilo, porque BBB. E a graça de Deus vem na tua mente, trabalhando, te aperfeiçoando. De repente você respira, está bem, está em paz. Ah, mas tem um aqui do meu lado que está perturbado. Deixa ele lá. O processo de trabalhar de Deus é na tua vida.
querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Quando os santos são aperfeiçoados, ou quando os membros estão aperfeiçoados, o corpo está o quê? Perfeito. Não existe igreja perfeita. Já viu esse ditado que tem aí? Ó, irmão, vem para a igreja aqui. Aí ele diz assim, não, mas essa igreja aí é cheia de erro. Vem para outra ali. Não, mas ali... Aí alguém diz, não, mas não existe, irmão, igreja perfeita. Em toda igreja você vai ver erro. Ele fala igreja, instituição, né? É claro que vai ver erro. Porque enquanto os santos, os membros não se sentirem, não se verem perfeito, a igreja sempre vai estar em defeito. Por que eu olho aqui para essa manhã aqui, para a igreja aqui, e não vejo essa igreja com defeito? Porque eu entendo que os santos, os membros estão aperfeiçoados em Deus. E quando eu entendo que vocês estão aperfeiçoados não na minha pregação, não na minha direção, não porque eu estou liderando, mas eu entendo que vocês estão aperfeiçoados pelo Evangelho, aí eu vejo uma igreja como Paulo viu em Efésios capítulo 5, versículo 26 em diante. Paulo viu a igreja sem mácula, sem mancha, sem ruga, mas irrepreensível, santa diante de Deus, uma igreja pura. Mas por que Paulo enxergava isso? Porque Paulo pregava uma palavra que aperfeiçoava os santos para a edificação do corpo de Cristo. Então, quando um pastor prega conversa fiada, ele não vai ver a igreja curada. Por quê? Você está sendo usado, tem um demônio atuando na sua vida, tem um espírito aí que está tentando roubar a tua bênção, mas eu vou orar e vou repreender. Aí eles hoje gostam de tocar trombeta, né? A Bíblia diz uma coisa, eles dizem outra. Jesus dizia lá para os judeus, quando vocês jejuarem, passa um óleo no rosto. Ele pensa que é óleo ungido. O óleo lá era perfume abençoado, era um tipo de perfume, uma especiaria. Passa um óleo no rosto, na cabeça, pinta esse cabelo, fica igual o irmão Elcio, assim, ó, todo lambido, sabe? Não deixe que as pessoas vejam você com a cara decaída, porque eu estou jejuando. Hoje é totalmente o contrário. Hoje eles fazem questão de pegar o microfone na televisão. Irmãos, até agora eu não comi um fiapo de biscoito, eu estou em jejum. A hipocrisia, tudo contrário da palavra. Irmão, porque eu estou aqui para... Teve um famosinho aí, que o tecladista, cadê Danilo? Danilo lá dentro. O tecladista Danilo sofreu. Lá maior, lá menor, sei lá que eu não sei esse negócio de nota. Vai saber? Vai saber? Porque eu quero aqui tudo com qualidade, no mais alto nível. Porque nós temos que dar o melhor para Deus. Eu estou jejuando, irmão. Então esse tecladista tem que tocar direito. Constrangendo o irmão, rapaz. O irmão largou o teclado. Eu pegava o teclado e largava na cabeça dele. O irmão largou o teclado lá e saiu, porque o pastorzão, ele disse que estava dando o melhor para Deus, porque ele estava em jejum. Pois é, pastorzão, eu já comi, já tomei café hoje, tá? Estamos aqui, oferecendo o nosso melhor para Deus, não que tenhamos algo de nós mesmos, mas é porque o que temos já vem dele. Porque a perfeição não está em nós, nas minhas obras, no jejum, nisso, no monte, no porque orei. A perfeição está naquele que nos aperfeiçoa. Amém? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo ele está bem edificado, porque os santos estão bem edificados. Amém? Paulo, falando em Gálatas, capítulo 4, versículo 19, Paulo disse: eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Então, quando Cristo é formado na mente das pessoas, isso é a perfeição de Deus. Você não vai andar mais direcionado por homens, naquilo que o homem fica falando, que tem que ser assim. Convenhamos, abençoados, convenhamos. Tem muita gente em graça que condena a reunião, porque diz que isso aqui é sistema.
Muita gente em graça que condena, sabe, instrumento, música, louvar, porque diz que isso aqui é sistema. Convenhamos, irmão. O que é um sistema? Sistema é de onde nós fomos tirados por Deus. Que você lia a Bíblia, mas não prevalecia aquilo que você lia, prevalecia aquilo que o pastor direcionava. Você sabe disso. Não tinha nada a ver com Deus. Usava o nome de Deus, a palavra de Deus, mas não era Deus ministrando, não era Deus direcionando coisíssima nenhuma, irmão. Agora, você chamar a graça hoje de um sistema legalista, se você chamar de sistema, eu até concordo. Porque o que é um sistema? Sistema é uma organização, um grupo, sabe, um padrão, só se for nesse sentido. Mas chamar de sistema legalista religioso, porque a gente se reúne, porque a gente louva, porque o irmão usa uma gravata, alguma coisa do tipo, para com isso, irmão, que bobagem. Sistema religioso é um líder, dá a direção, olha, eu tenho uma direção para a sua vida, e você se sujeitar àquilo achando que é aquilo. Mas o que nós fazemos na medida do possível é levar um conhecimento para que você esteja perfeito nele, para que você viva Cristo e não o homem, não o líder, não querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. 13, Efésios 4:13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Eu gosto de uma tradução que diz ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. É abençoado, ó. Homem perfeito, e homem perfeito aqui é o homem interior, tá bom? É o homem interior que está perfeito. Ande na minha presença e ser perfeito. Ainda que o nosso homem exterior ele venha se corromper, o homem interior ele se renova. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E no contexto aqui, Paulo falava sobre os dons, né? Os apóstolos, pastores, mestres, etc. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, por isso que Deus manifestava os dons. Então, esse conhecimento que Deus libera na nossa vida não é para construir um império religioso, é para aperfeiçoar os santos, porque Deus é um Deus perfeito que quer que seus filhos sejam perfeitos. E a palavra vai nos aperfeiçoando, amém? Porque a graça é perfeccionista. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 17. Para que o homem de Deus seja perfeito, olha lá, e perfeitamente o quê? Instruído, irmão. O que é ser perfeitamente instruído? É que tenha instruções perfeitas. É que haja de fato uma instrução. O que é uma instrução? O ensinamento. Então, como é que o povo de Deus vai entender, aprender, compreender e viver a perfeição de Deus, se quem instrui não é habilitado e não é perfeito para instruir? Lembra o que Paulo falou para Timóteo? Timóteo, apresenta-te a quem? Ao pastor da igreja? Não, a Deus. Timóteo, apresenta-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, para que possa instruir. Porque se você não manejar bem a palavra da verdade, como é que você vai instruir outras pessoas? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a quê? Boa obra. Como é que alguém vai praticar boas obras? E boas obras aqui não tem nada a ver com a obra da lei, tá bom, pessoal? Esqueça a obra da lei.
Boas obras aqui, esqueça você do sistema religioso que entrou aí na live. Boas obras aqui, esqueça guardar sábado, esqueça fazer jejum, não tem nada a ver com boas obras aqui. Esqueça, não, irmão, aí, ó, eu tenho que fazer boas obras, subir monte, receber óleo na cabeça é uma boa obra. Que boa obra, irmão? Isso é legalismo, isso é judaísmo, isso é sistema religioso, não tem nada a ver. Boas obras aqui tem a ver com padrão de vida, com caráter transformado. Boas obras aqui tem a ver com frutos do Espírito, um bom testemunho. Boas obras aqui tem a ver com a linguagem diferente, lembra de quem é perfeito. Boas obras aqui tem a ver com atitudes, com comportamento de filhos de Deus. Isso é boas obras. Mas para que essas boas obras se desenvolvam, é necessário que o homem de Deus, e homem aqui é o gênero, né? Homem e mulher, seja perfeito e perfeitamente instruído. Tem que haver uma instrução. E o que é que nos instrui? É o Espírito mediante a palavra, claro, vai usar alguém. Amém? Alguém vai ter que instruir este povo. E nós que estamos aprendendo com Deus, somos essas pessoas que a partir do momento que eu entendo que eu sou perfeito, estou perfeito nele, eu vou agora aperfeiçoar alguém falando desta palavra, liberando esta palavra. A palavra não pode estar presa, irmão. A palavra ela precisa correr, ser glorificada como convém. Amém? É claro que tudo no tempo e no modo de Deus. Você já viu quando abre aquelas comportas lá aqueles reservatórios de água, né? Não abre de vez, abrindo aos poucos. E a água vai jorrando. Então é assim na nossa vida. A graça de Deus chegou assim na nossa vida. Foi aos poucos. Você foi entendeu um tema ali, um assunto aqui, a palavra foi clareando ali, a mensagem foi te alcançando aqui. De repente você, rapaz, há um ano atrás eu discordava com esse irmão aí que ele dizia que não existia o diabo. E eu, não, irmão, o diabo existe. Ontem ele veio falar comigo. Hoje eu entendo. Rapaz, eu não sabia, irmão, mas agora eu sei. Por quê? Porque foi devagarzinho, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha aí, 1 João, capítulo 4, versículo 18. 1 João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo. Antes, o quê? O perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo tem consigo a pena. E o que tem medo não é perfeito em amor. Então, abençoados, o Deus que é perfeito, Ele quer nos aperfeiçoar neste amor. Como você, eu não vou falar nem do sistema, porque do sistema tem segundos interesses, né? Não, o sistema é porque eu vou procurar Jesus porque a minha mulher está bebendo. Eu vou procurar Jesus porque o marido está nas drogas. Eu vou procurar Jesus porque o filho está fazendo isso e aquilo outro. Não, eu vou procurar Jesus porque eu estou gastando demais, então eu vou para a igreja para economizar. Vai economizar nada. O que tu gastava na festa, agora que vai levar o pastor. Não, então sempre tem aquela coisinha ali, né? Eu vou procurar Jesus porque, rapaz, eu não quero ir para o inferno, não. Eu recebi um vídeo aí da pastora... né? Aquela pastora, e ela disse que se você não aceitar Jesus, vai para o inferno. Como eu não quero ir para o inferno, que a pastora me mostrou, a pastora disse que os homens não podem vestir essas calças apertadas, as mulheres não podem fazer as sobrancelhas. Então eu vou correr para a igreja. Então começa a procurar Jesus por causa disso. Isso não é amor, irmão. Agora a graça de Deus não, a graça de Deus
ela vai manifestar em nós esse caráter que é o amor. E no amor não há medo. Não há medo, não há insegurança, não há dúvida. Porque o amor nos aperfeiçoa, irmão. O amor de Deus, ele trabalha, sabe, na nossa mente de tal forma que você começa a se envolver e dizer: rapaz, tudo que eu fazia não era por amor, era por medo disso, medo daquilo, por influência religiosa, porque o meu pai era, porque a minha mãe, porque o meu irmão, mas não havia amor de Deus. Você que vive o Evangelho, não é você que ouviu o Evangelho. Você que vive o Evangelho da Graça, não é você que acredita no Evangelho da Graça. Você que tem comunhão com o Evangelho da Graça, não é você que se libertou por meio do Evangelho da Graça. Você que pratica o Evangelho da Graça, isso só pode ser, irmão, por amor. Não tem outra razão. Não faz sentido se não for por amor e voluntariedade, generosidade e vontade, né? Voluntariedade, vontade própria. Você está aqui nesse dia chuvoso, quando a minha própria esposa de manhã acordou e disse: rapaz, tá um frio, eu queria ficar dormindo, mas eu vou. Então isso é amor. Isso é amor porque quem iria te condenar porque você não veio? A gente pode até sentir falta, mas condenar ninguém porque não veio, porque não está vindo, a gente não vai condenar, não faz sentido. Então isso é amor, irmão. Então a graça de Deus, ela manifesta de fato esse amor de Deus que faz com que você se prontifique, se disponibilize, porque é a graça de Deus na sua vida, trabalhando. Não é porque alguém vai impor como a religião, não, e não pode, irmão. No amor não há medo, antes o perfeito amor, o verdadeiro amor, lança fora todo medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que tem medo não é perfeito em amor. Então, abençoados, a graça de Deus, ela vem justamente nos aperfeiçoando nisso, nos mostrando, nos colocando, nos posicionando, de fato, a desenvolver um amor verdadeiro, um amor de Deus, primeiramente para com Deus, e segundo também para com o próximo. Por isso que Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros. Ah, mas eu não tenho que cumprir a lei? O amor cumpriu a lei. Quem ama, cumpriu a lei, disse Jesus. Amém? Olha aí, Colossenses 3,14. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da, olha lá, perfeição. Então era isso que Deus pedia do seu povo, era isso que o Espírito ministrava. Quando Deus falou para Abraão: ande na minha presença e ser perfeito, Deus sabia que Abraão na carne não era perfeito. Tanto é que o mesmo Abraão deixou a mulher e se deitou com a egípcia, com a serva Agar. Mas mesmo Deus sabendo que ele não era perfeito na carne, mesmo Deus sabendo que nós não somos perfeitos na carne, mas Deus, por ser perfeito e os seus caminhos serem perfeitos, Ele chama você a viver na perfeição. Queridos, não existe nada melhor do que uma consciência pura. Quando Jesus de Nazaré falou para aquela mulher: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, Jesus não estava exigindo daquela mulher uma perfeição extrema. Jesus não estava dizendo para aquela mulher: ó, você não pode adorar o Pai. Já pensou? Porque aquela mulher disse assim: os samaritanos, nós adoramos nos montes. Vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém, no templo. Aí Jesus disse: não é no monte e nem em Jerusalém, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e verdade. Adorar em espírito e verdade não era dizer que aquela mulher era uma santa, ou que aqueles que adoravam a Deus eram santarrões, que você vai ver Pedro falhando, você vai ver o Tomé incrédulo, mas adorava em espírito e em
verdade. E o que é adorar em espírito é verdade, irmão? Se o apóstolo Tomé era incrédulo, mas era verdadeiro, ele disse: se eu não ver, eu não acredito. Acabou. Ele tinha que ver, ele era verdadeiro. Amém? Falou a verdade. Então adorar a Deus em espírito é verdade, é você mostrar para Deus que você tem debilidades, fraquezas, mas mesmo assim você confia na graça dele. Não fica se justificando ou se cobrindo com a falsa santidade, tentando mostrar superioridade aos demais. Não, porque adorar a Deus em espírito e verdade é você, sabe, irmão, está atento, está vigilante. Não, irmão. Adorar a Deus em espírito e verdade é você ter uma consciência pura diante de Deus. Senhor, eu falho, Senhor, eu erro, mas logo a consciência queima, sabe, porque eu sei que o Senhor é perfeito, o Senhor quer mudar a minha vida, o Senhor quer mudar o meu caráter, eu sei que o Senhor quer o melhor para mim. E aí você começa a alinhar a sua vontade, a vontade do Pai. Isso aí que é adorar a Deus em espírito e verdade. É você não ser um hipócrita. Não, é porque eu não sou como este pecador. É porque eu dou um dízimo de tudo que possuo e jejuo 3 vezes na semana. Isso não é adorar a Deus em espírito e verdade. Não é adorar a Deus como os fariseus que jejuavam, e como eu falei, né? Tem um monte de fariseu aí. É porque eu estou jejuando, eu estou consagrando. Não, mas isso é falsidade. Você pode estar morrendo de fome. Para que ficar falando que está jejuando? Quantas pessoas estão jejuando forçadamente debaixo dos viadutos? Nem por isso está dizendo: Senhor, eu estou jejuando para o Senhor. Não. Então esses religiosos são hipócritas. Não estou generalizando também, mas, enfim, eles são hipócritas e infelizmente eles estão instruindo a prática da hipocrisia, porque estão ensinando errado. As pessoas estão naturalmente aprendendo errado. Sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Paulo disse: o teu amor nos constrange. Olha aí, Colossenses 2:10. Colossenses, capítulo 2, versículo 10. E estáis perfeitos aonde? Nele. Por isso que Abraão disse, aliás, Deus disse para Abraão: ande na minha presença. Isso é? Abraão, você só pode ser perfeito se você andar na minha presença. Quando Abraão saiu da presença de Deus, ele caiu. Porque se ele estivesse na presença de Deus, ou seja, debaixo do temor de Deus, quando ele olhasse para a serva, ele ia dizer: não posso. Ele ia dizer: não posso. Deus falou que é das minhas entranhas. Então, se ele estivesse andando na presença de Deus, ele continuava sendo perfeito. Mas quando ele saiu da presença de Deus, nesse sentido de não obedecer, não temer, ele caiu. E estáis perfeitos nele. Você só pode estar perfeito se você de fato está nele, vivendo ele, praticando nele, sendo instruído por ele, crescendo nele. Porque se for no homem, se for em você mesmo, já era. Não existe perfeição em você, não existe perfeição em mim. Disse Paulo: sou o que sou pela graça dele. Você já viu, abençoado, que por mais que você leia, estude e pratique, quando você deixa de se sujeitar a esta palavra, você começa a errar tudo. Aí começa ali, né? Deu um vacilo ali, de repente aquela palavra que você ouviu, presta atenção, aquela palavra que você ouviu em graça 1 ano atrás, que te deu uma alegria, que te deu uma paz, um bem-estar,
Aí quando você errou, deixou de estar perfeito nele, e começou a usar da sua própria sabedoria, da sua própria inteligência, aquela palavra agora já não passa a fazer efeito positivo em você. Pelo contrário, ela passa agora a te incomodar, te condenar. Condenar não nesse sentido de perdição, mas condenar nesse sentido de consciência. Aí se você não se consultar, não rever os seus conceitos, peraí, eu lembro que essa palavra aqui eu ouvi algum tempo atrás, e essa palavra na época me alegrou, me trouxe paz. Por que essa mesma palavra que o irmão está pregando hoje, por que essa palavra está me incomodando? Por que essa palavra está me inquietando? É porque você não está perfeito nele. É porque você não está mais olhando para ele. É porque você perdeu o foco. Não perca o foco. Amém? E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Colossenses capítulo 1, versículo 28, diz assim: a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito na religião. Não pode. Em Cristo. Todo homem perfeito em Jesus Cristo. Paulo disse: a quem anunciamos, admoestando, corrigindo, exortando a todo homem, ensinando. Se não houver ensinamento, não haverá perfeição. É instruindo, ensinando a todo homem em toda a sabedoria. Se não tem sabedoria, vai ter perfeição de quê, irmão? Se Jesus disse o contrário: e conhecereis a verdade liberta você. Se não tem sabedoria, não tem libertação. Se não tem verdade, não tem libertação. Tem que ter o conhecimento para vir a libertação. O sistema religioso fazem culto de libertação. E eles dizem que culto de libertação é jejum, é oração forte, é mão na cabeça. Quando na verdade, se eles quiserem fazer culto de libertação, é só chamar a gente para ir lá dar uma palavra. Liberta todo mundo. Porque o que liberta é o conhecimento, irmão. Quando alguém da sua região dizer assim: ó, irmão, você quer ir na minha igreja hoje, vai ter culto de libertação. Aí você diz assim: eu vou pregar hoje, é? Ele vai dizer: por quê? É porque que liberta o conhecimento e eu tenho para dar para esse povo. Não é com soberba, não. Mas o que liberta é o conhecimento. O povo não tem. Todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. O Deus perfeito quer que você seja perfeito diante dele. Olha aí, 2 Coríntios 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então aquele povo viviam debaixo de promessas. Aqueles irmãos estavam debaixo de promessas. E enquanto a promessa não se cumprisse, havia também imundícia, não apenas na carne, porque na carne sempre haverá imundícia, mas havia imundícia também na questão do espírito. Irmão, mas o espírito estava imundo. Espírito aqui no entendimento, abençoado, sabe, renovando o vosso espírito pelo conhecimento.
Então eles estavam vivendo na idolatria, não apenas na carnalidade, no sentido de praticar a obra da carne, mas também na imundícia do espírito, praticando obras legalistas, obras religiosas. Isso era imundícia do espírito. Tem filho de Deus hoje vivendo na imundícia do espírito? Imundícia do espírito? Tem. Como, irmão? Acreditando em coisas carnais, dizendo que são espirituais. Não, eu vou levar esse óleo para casa, porque esse óleo aqui, ó, eu vou me ungir. Isso é imundícia do espírito, da mente, que não entende. O que é imundícia da carne? Prostituição, bebedices, né? Mentiras. Isso é imundícia da carne. E o que é imundícia do espírito? É praticar obras religiosas, legalistas, achando que por elas você vai se aperfeiçoar diante de Deus. Não tem como. Não tem como, irmão. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. O chamado é para aperfeiçoar. Então a graça de Deus, ela é perfeccionista. Na vida dos santos, na vida dos filhos de Deus, a graça de Deus, ela é gradativa, ela vai modelando de glória em glória, de fé em fé. Ela vai instruindo, ensinando, capacitando, você vai crescendo, você vai evoluindo. Não há retrocesso. Não há queda, a não ser se decair desta graça, de fato. Segunda Coríntios 13:11. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, alegrai-vos, sede o quê? Perfeitos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Está com você. Sede perfeitos, sede unânimes, sede consolados, do mesmo parecer, comunicando essa mesma linguagem, vivendo esta mesma palavra, desfrutando do mesmo banquete, do mesmo alimento, pensando a mesma coisa, andando no mesmo espírito, no mesmo sentimento. É nesse sentido. Hebreus capítulo 7, versículo 28. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei. Mais um texto aqui que mostra o fim da lei. A palavra do juramento veio depois da lei. Aí o sistema religioso diz: não, irmão, que conversa é essa? A lei não acabou, não. Acabou, irmão, aí. A palavra do juramento veio depois da lei, não veio antes da lei, veio depois. Ô irmão Elcio, mas Jesus de Nazaré não estava cumprindo a lei? Sim. Então Jesus de Nazaré nasceu debaixo da lei, claro. Gálatas capítulo 4, ele nasceu debaixo da lei. Então a palavra do juramento veio depois da lei? Se Jesus era o cumprimento da lei. Claro, Jesus era o cumprimento da lei. Jesus era a graça, mas ele não pregava a graça. O que veio depois da lei foi a palavra. Amém? A palavra do juramento que veio depois da lei. Jesus, ele veio debaixo da lei, ele cumpriu a lei, e ele implantou, inaugurou a graça. Mas a palavra do juramento, a palavra do Cristo ressuscitado, a palavra revelada, a palavra da graça, a palavra que aperfeiçoa, ela veio depois da lei.
Porque enquanto tem fragmento da lei, não há perfeição. Se tem dízimo, não há perfeição. Se tem jejum, não há perfeição. Se tem monte, não há perfeição. Se tem propósito, campanha, sacrifícios no altar, não há perfeição. Se tem pastor presidente, não há perfeição. Se tem títulos eclesiásticos, não há perfeição. Então a palavra do juramento vem depois da lei, para que houvesse perfeição. Quem vem depois da lei constituiu ao Filho perfeito para sempre. Então, abençoados, a lei constituiu sumos sacerdotes, homens fracos, mas o Filho, a palavra do juramento constituiu o Filho perfeito para sempre. Um Deus que é perfeito, um Deus que chamou Abraão a andar na sua presença e ser perfeito, um Deus que enviou o seu Filho perfeito, um Deus que estabeleceu uma aliança perfeita para sempre. Hebreus 12, 22, e nós encerramos aqui nesses versículos. Hebreus 12, 22. Mas chegastes ao monte Sião. Lembrando que Paulo estava falando para os hebreus que tinham vivido debaixo do primeiro pacto, e aqui o templo estava de pé, e eles estavam cocheando entre dois pensamentos, querendo viver os dois sacerdócios. E é por isso que Paulo fala em Hebreus capítulo 7, versículo 12, mudando o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Sai a lei de Moisés, que foi dada em Malaquias capítulo 4, no Monte Horebe, versículo 4. Entra a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, Romanos capítulo 8, versículo 2. Por quê? Porque trocou o sacerdócio, teve que mudar também a lei. Sai a lei da pedra e entra a lei do Espírito de vida em Cristo. Mas chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Não é que iam chegar, já tinham chegado, já estavam debaixo dessa graça. E aos muitos milhares de anjos. E aqui nós encerramos. Hebreus 12, 23. A universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos, o quê? Aperfeiçoados. Amém, abençoados? Então a graça de Deus, ela te chama a uma perfeição. Por que foi que Deus lhe tirou do sistema religioso? Não é para você viver hoje uma vida sem uma direção do Pai. É para você viver debaixo desta graça, debaixo dessa direção que mostra que o teu espírito está totalmente aperfeiçoado, mas Ele quer que enquanto vida você ande em sua presença, porque o Espírito habita em você, e que você seja perfeito, como é perfeito o nosso Deus. Amém, abençoados? Lembrando, perfeição aqui não é voltada para a tua natureza carnal, mas é para uma conscientização, mediante o conhecimento da palavra, que existem coisas na nossa vida, que mediante a orientação do Espírito, a palavra do Pai vai nos colocando, nos ensinando, nos aperfeiçoando, e é isso que Ele quer, que sejamos perfeitos, como é perfeito o nosso Deus. Graça e paz, graça eterna, que você seja ricamente edificado com esta palavra.